A nossa unidade de ensino de hoje, a gente vai falar sobre seleção dos dados. E qual vai ser o nosso objetivo aqui na aula de hoje? É definir a seleção dos dados, descrever as nomenclaturas e os tipos de dados e também aplicar a seleção de dados em uma base de dados. Vamos começar com uma breve introdução na parte de introdução à seleção de atributos. As etapas do processo de seleção de atributos. A primeira é a seleção de atributos, que é a Filter Selection, é uma técnica de seleção de dados, que permite remover características irrelevantes dos dados brutos, evitando e atrapalhar a mineração dos dados. Sobre o processo de seleção de atributos, que é o input. A entrada no processo é uma base de dados com todos os atributos. Primeiro passo é a criação de subconjuntos com atributos candidatos. Geralmente, remove-se alguns atributos aleatoriamente para descobrir os mais importantes. Aplicação da mineração. Então, aplicação da mineração no subconjunto. Após a remoção de alguns atributos, aplica-se técnicas de mineração nos subconjuntos criados. A mineração, ela ajuda a avaliar a relevância dos atributos selecionados. Na parte de avaliação dos resultados. Então, após aplicar a mineração, os resultados eles são avaliados. Se o resultado for satisfatório, a seleção, sim, está completa. Caso contrário, o processo é repetido até obter resultados satisfatórios. Iteração do processo. Então, caso os resultados não sejam satisfatórios, o processo ele é repetido várias vezes até que esse processo seja satisfatório aí. Então, isso é feito até que os resultados sejam satisfatórios ou até atingir um número máximo de repetições. Caso não chegue no resultado ideal, então tem que ter um número máximo de repetição para chegar num resultado do satisfatório. Chegando no resultado final, que é o output. Então, o melhor resultado determina quais são os atributos mais significativos. A saída do processo é uma base de dados com atributos mais relevantes. E sobre a importância dos métodos de seleção. Então, os métodos de seleção de atributos atuam como filtros de qualidade para os dados utilizados na mineração. Eles podem ser realizados de maneira sistemática ou até mesmo aleatória, garantindo que apenas os atributos mais relevantes sejam mantidos. E no final, o objetivo é identificar os atributos que trazem os melhores resultados para o modelo escolhido. E afinal, o que é seleção de dados? Seleção de dados é o processo de escolher subconjuntos relevantes de um conjunto de dados maior, para análise ou até mesmo modelagem. Qual é o objetivo aqui? É reduzir funcionalidade, melhorar a eficiência e também aumentar a precisão dos modelos treinados. Aqui, a gente pode trazer um exemplo prático, que é um dataset de e-commerce, selecionar apenas as colunas valor da compra e frequência de compras, para prever aí um churn de clientes, ignorando dados irrelevantes como a cor do produto. Tipos de dados em seleção. Então, aqui existem diversos tipos de dados, e a gente vai falar de alguns. São os dados numéricos, chamados de contínuos, exemplo, temperatura, ou discreto, que é número de produtos. Na parte de dados categóricos, existem os nominais, que é exemplo, cores, ou ordinais, que é exemplo, avaliação, que seria ruim, bom, excelente. Aqui, então, a gente vai trazer um exemplo, que é no dataset Iris, o comprimento da pétala é um número contínuo, enquanto espécie é categórico nominal. Técnicas de seleção de atributos. Vamos começar pelo filtro. Então, usam métricas estatísticas, exemplo, na parte de correlação. Os wrappers, eles avaliam subconjuntos via modelos. Exemplo, o algoritmo de Random Forest. E o embedded é seleção durante o treino. Aqui a gente pode utilizar regressão do laço. Trazendo um exemplo prático para a nossa aula, então a gente pode usar o algoritmo de Random Forest para identificar que a largura da sépala
tem baixa importância no dataset Iris. Chegamos na parte de exemplo de dataset com ruído. Então, aqui a gente tem um problema. O dataset com atributos irrelevantes, por exemplo, ID do cliente, e uma análise de sentimentos. Solução que a gente tem para esse problema é remover as colunas com variância próxima de zero, usando a função new, zerar o valor, do pacote carry. Comparação. Com versus sem seleção. Na parte da acurácia. O modelo com seleção, 95% apenas pétalas. E sem seleção, 92% são todos atributos. E o tempo de processamento acaba tendo uma redução de 40% aí com seleção. Armadilhas comuns. Na parte do overfitting, é selecionar atributos que funcionam apenas no conjunto de treino. Exemplo, incluir data e hora em um modelo de previsão de vendas sem relação casual. Agora vamos trazer os casos reais, na parte da medicina. Então, a gente pode selecionar de 100 genes de diagnosticar câncer. Na parte do marketing, usar idade e histórico de compras. Assim, a gente pode ignorar CEP e os endereços.